Olá, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira, ainda nossa série de mensagens no livro de Neemias. E o tema de hoje é o que fazemos quando nos reunimos. Quando estávamos sempre nos reunindo na semana, nos eventos, às vezes as pessoas ficavam perguntando e me perguntavam isso, muitas vezes, né? Uma pessoa me perguntou uma vez, o que é que os crentes tanto fazem na igreja? E aí, quando eu vi esse capítulo aqui do nosso tema de hoje, ele veio exatamente trazer várias informações importantes sobre o que o povo estava fazendo depois que eles leram a Bíblia. A gente viu aqui que foi lida a palavra de Deus, depois de muito tempo sem ler a palavra de Deus. E eles se reuniram. O que aconteceu depois? Então, eles passaram muito tempo juntos, depois daquele momento que leram a palavra de Deus, que compartilharam da leitura bíblica. E no capítulo 9 nós vemos o tanto de coisa que eles fizeram juntos. E é importante ter essa resposta, porque às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz na igreja, o que a gente se reúne, por que tem tantos cultos, por que tem um culto de doutrina, por que tem um culto de oração, né? São esses momentos que nós nos reunimos para aprender uns com os outros, para compartilhar de lutas, de vitórias e às vezes até de derrotas também. Porque juntos, reunidos, nós compartilhamos da nossa fé e nós ajudamos uns aos outros a manter-se no caminho de Cristo, manter-se na fé. E vamos lá, no capítulo 9 de Neemias, nosso tema é esse, o que fazemos quando nos reunimos. Vamos ver o que eles fizeram e o que nós fazemos, ver se tá parecido aqui. Eu vou ler até o versículo 12 e depois a gente segue. Não sei se vai dar para a gente concluir, porque é um capítulo muito grande, eles são 37 versículos, mas eu vou tentar ir nos pontos mais importantes aqui desse capítulo. 9, verso 1 do texto de Neemias, a confissão de pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, esse aqui é o nome dos levitas, tá? Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Barzanéias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome, glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Vou ler aqui até o 7, já que a gente vai ler um pouquinho dos outros versículos. Vamos orar. Altíssimo Deus, esta é a tua palavra e queremos meditar nela neste culto de quarta-feira, para que possamos ter entendimento daquilo que nós fazemos quando nos reunimos como igreja, quando nos reunimos em eventos da igreja. Pai, que possamos ter esse discernimento de que aquele momento de reunião, mesmo que agora esteja difícil isso acontecer, tem que ser vivido de forma plena e de forma que possamos nos ajudar nessa difícil tarefa de manter a fé no mundo cada dia mais incrédulo. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, vamos ver o que eles fizeram e o que nós fazemos. O verso 1 até o 3 diz o que eles fizeram aqui. Eles jejuaram, diz aí, né, do 1 ao 3. Eles jejuaram, se humilharam, confessaram seus pecados e os pecados de seus antepassados e adoraram a Deus. Tudo isso a gente leu aqui no verso 1 até o 3. E aqui nós podemos ver que a igreja é um lugar de ceder. Não é um local de ter sempre razão. Não é um lugar de se
afirmar como dono da verdade. A igreja é um local de ceder, não é local de reafirmação. Lugar de abrir mão e não de sempre ter razão. Lugar de reflexão, de introspecção. Lugar de rendição, de humildade, de gratidão. Se a igreja tem sido um lugar de confusão, ela perdeu a sua razão de existir. A gente percebe aqui que nesses 3 primeiros versículos o povo se humilhou, o povo jejuou, o povo confessou pecados, tanto seus quanto de seus antepassados, o povo adorou a Deus. Então esse local que nós nos reunimos, se as pessoas perguntarem para a gente o que nós fazemos, ou o que deveríamos fazer, jejuar. Às vezes a gente vai só entregar o jejum a gente faz no nosso dia a dia, mas a gente vai dar atenção a Deus. Às vezes as pessoas vão para a igreja hoje, levam o celular e não prestam atenção no que está sendo falado, nos louvores que estão sendo tocados, as letras das canções dos louvores. A Bíblia diz aí, né, nesse texto, que eles se reuniam para adorar a Deus. Quando nós cantamos louvor, nós temos que observar o que diz a letra da canção. E quando nós observamos o que diz a letra da canção, nós adoramos de fato a Deus. Quando nós vamos ouvir o sermão, nós paramos para observar e ter entendimento, porque o culto ele tem que ser com entendimento. Então é preciso que a gente dê lugar à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, local de se humilhar. Na igreja, às vezes, né, tem momentos que às vezes não concordamos um com o outro irmão, seja em reuniões, seja na escola de vida, mas ceder, ouvir, conversar, ter pontos de vista diferentes no âmbito da sociedade, mas no sentido de palavra de Deus, é momento de realmente parar e observar o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que nós fazemos na igreja. Nós nos reunimos para reter aquilo que é bom, mas também para abençoar as nossas próprias vidas e a dos nossos irmãos. Quando nós reconhecemos, diz aí que eles se reuniram para confessar pecados, e quando eu falo confessar pecados, não é para qualquer pessoa, existem pessoas que nós confessamos e que podemos confiar que aquele irmão estará em oração, nos ajudando para que a gente vença aquela nossa dificuldade, aquele mal, aquele pecado que tem nos afligido. Então a igreja é esse local. Do 1 até o 3, nós vemos que esse povo, naquele momento, começou a entrar em comunhão com Deus de uma forma que a adoração fluiu de forma mais rápida, que a confissão de pecados foi acontecendo. E é isso que nós temos que fazer quando estamos na igreja. Esquecer aqueles problemas que estão lá fora, esquecer as dificuldades, se desligar do celular e se ligar em Cristo. Não prestar atenção na roupa que alguém está vestindo, mas prestar atenção no que o Senhor tem a falar. Não ficar apontando, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra, mas olhar para si e ver que a palavra que foi ministrada, ela teve primeiro o aval de Deus. Aquele que está ali na frente pregando a palavra de Deus, se ele é um pregador fiel às escrituras sagradas, ele está ali com o objetivo de não falar de si mesmo, mas falar daquilo que o Senhor tem a dizer ao povo. E aqui, esse momento é exatamente o momento posterior em que a leitura da Bíblia foi feita. A gente viu no capítulo 8 que Esdras leu ali durante muito tempo, durante quase uma manhã toda, o texto sagrado, a lei de Deus que foi entregue a Moisés. E depois que foi lida a palavra, o que aconteceu? Momento de contrição, de humilhação, confissão de pecado. Era isso que deveria acontecer quando vamos à igreja. No verso 4 até o verso 6, a gente vê o que eles fizeram do verso 4 ao 6. Em pé, da plataforma, estavam os levitas. Eles estavam de pé, eles clamavam em alta voz e conclamavam o povo. Então, percebemos que do 4 ao 6, a expressão de pé aqui pode muito bem simbolizar a ação. Ir para a igreja, assistir a um culto é uma coisa, participar dele ativamente nos louvores, participar dele ativamente se precisar de voluntários para fazer algo, para servir algum irmão, para servir numa sala, por exemplo, de crianças, para servir em qualquer área. Quando nos reunimos, se você que não é cristão não entende o que fazemos na igreja, quando nós nos reunimos, estamos prontos para servir.
E aqui diz que os levitas conclamavam o povo. Apesar de que para muita gente um culto parecer uma coisa monótona, nós, quando estamos na igreja, nós temos a oportunidade de servir pessoas. Nós servimos pessoas tanto na pregação, quanto na organização logística, vamos dizer assim, do culto. Agora, nesse momento de transmissão, a gente precisa de pessoas para cuidar, por exemplo, do Data Show, da transmissão ao vivo que fazemos pelo YouTube, por esse canal aqui. Então, cada vez mais a igreja precisa da participação dos seus membros para que ela aconteça, para que o culto que não acontece somente aqui, de forma que as pessoas vejam, quando você vai exatamente para o templo, que você se senta ali na cadeira, vê tudo arrumadinho. Teve gente que trabalhou na limpeza, teve gente que trabalhou na organização, na preparação do culto, teve o que preparou o louvor, que ensaiou o louvor. Então, participar de uma igreja, quando nos reunimos, nós não nos reunimos somente para ouvir alguém pregando, ouvir alguém levando uma palavra, mas nos reunimos para servir pessoas. Esse é o intuito da igreja. E aqui os levitas tinham esse trabalho de clamar a Deus e ao mesmo tempo conclamar o povo, chamar o povo para adorar junto. Do verso 7 até o 12, o que eles fizeram do verso 7 ao 12? A gente percebe que eles reconheceram os atributos de Deus como legislador, como disciplinador e como salvador. Diz aí, tu és o Senhor, o seu Deus, que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão, visto que o coração dele era fiel. Quando nos reunimos, em nossos louvores, reconhecemos os atributos de Deus. Como eu falei aqui anteriormente, cantar um louvor, adorar a Deus, é muito mais do que simplesmente ouvir uma música. É adorar, é prestar atenção em cada detalhe da letra e dizer para Deus que tudo aquilo que você está cantando é real na sua vida e agora aquilo acontece através do louvor. Nós, quando fazemos isso, deixamos que as autoridades aqui da terra, que são corruptíveis, se tornem algo bem menor, porque nós confiamos que aquele que nós adoramos, que nós cantamos, que nós reconhecemos como Deus, como Senhor, como Salvador, é Ele que nunca nos rejeitou, foi Ele que nunca nos desamparou, foi Ele que sempre nos guardou. E adorar a Deus, que nem esse povo estava fazendo aqui, era exatamente o momento em que ele se reuniu, e nesse momento todos estavam reunidos, diz aí que estavam de pé, que estavam clamando a Deus, que estavam em oração, que estavam dizendo, contando aqui a história de Abraão, de como ele foi chamado de um local, de Ur dos Caldeus, para uma terra que ele não sabia para onde ia. O povo foi lembrando desses fatos e cada vez mais percebendo o quanto Deus agiu na humanidade desde o início da história. E que hoje, a cada culto que nos reunimos, a cada momento que fazemos um almoço, fazemos um almoço missionário, fazemos uma reunião com os homens, uma reunião com os casais, valorize isso. Você que faz parte de algum ministério, seja das mulheres, dos homens, valorize. Cada vez que o irmão se propõe a fazer um trabalho, a aconselhamento, a estar perto, se achegue, faça parte da reunião dos santos. Tem muita gente que se afasta da igreja porque deixa de participar desses momentos que deveriam ser cruciais, porque quando a gente está distante do celeiro, daqueles que estão ali servindo a Jesus, a gente começa a deixar com que aquele fogo se apague e a gente não sente que está sendo ajudado. Então se aproxime, se você está afastado depois desse período da pandemia aí, do isolamento, porque estamos na pandemia, você se sentiu afastado, talvez você não recebeu a ligação que você queria, nós estamos aqui conclamando, que nem o povo fez aqui, para que você volte a estar junto, a participar, a ser parte. A igreja está numa fase, num momento de recomeço de atividades. Nós precisamos de pessoas para servir na parte de transmissão, no data show, na limpeza, nos eventos que agora são todos virtuais, mas que a participação de cada um é comemorada. Cada vez que eu entro numa live com alguns dos irmãos aqui, eu percebo a alegria de alguns, né? E vejo que outros não dão muito valor, não participam. Não sei,
É claro que a gente sabe que tem as dificuldades, tem alguns celulares que nem pegam essas novas ferramentas, mas faça um esforço, porque quando estamos reunidos, quando estamos juntos, somos fortes, somos felizes e encontramos forças para, no meio das lutas que cada um passa, encontrar uma saída e uma solução para vencer essas batalhas. Então, até no verso 12, vamos ver aqui o verso 11 diz: Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas. Ele está contando toda a história do povo para aquele povo que estava reunido. O que nós fazemos quando nos reunimos? Nós contamos histórias. Histórias da vida do povo que está na Bíblia, mas também histórias da nossa vida. De como Deus nos libertou, de como Deus nos dá a vida, como Deus age nos momentos difíceis, quando falta emprego, quando falta o alimento. Nós contamos as histórias e assim, reunidos, nós vamos nos alegrando com as vitórias que cada um vai tendo. Nós nos reunimos porque amamos a Deus. Nós nos reunimos porque servimos pessoas. Nós nos reunimos porque precisamos uns dos outros. Nós nos reunimos porque precisamos nos humilhar diante de Deus. E isso fica muito fácil quando a gente percebe que tem um outro irmão que talvez tenha uma dificuldade igual ou até pior do que a nossa, mas que não abre mão de participar dos cultos, que não abre mão de participar de um evento de casais, não espera as coisas ficarem piores para buscar a Deus, mas sempre dá um jeito de participar e de se reunir com o povo de Deus. Sei que agora a gente não tem como fazer as nossas grandes aglomerações nos cultos, mas faça o esforço para que, mesmo de forma virtual, possamos nos reunir e ajudar uns aos outros em nossas dificuldades. Do verso 13 até o 31, é um texto bem extenso, não vou ler aqui, não vamos ter tempo para hoje, mas leia ele com calma, porque nesse trecho a gente percebe que eles pediram perdão a Deus por serem desobedientes. Isso também é uma das coisas que a gente tem que fazer quando nos reunimos. Quando a gente se reúne, a gente consegue reconhecer que nós temos pecado, que nós temos erros que precisam ser corrigidos e que às vezes a gente acha ruim quando algum irmão nos critica por alguma atitude. E esse erro, essa crítica pode ser uma forma que Deus está usando esse irmão para te mostrar que você precisa melhorar em algo. Então nunca encare uma crítica, seja de um irmão, principalmente de um irmão da igreja, nunca encare uma crítica simplesmente de forma pessoal. Analise se realmente aquilo não tem razão. Claro que tem gente que pega pesado, tem gente que não sabe corrigir, mas analise. Porque sempre que eu recebo críticas, e eu recebo muitas críticas, eu tento analisar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. E se realmente não precisar mudar, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente sempre precisa mudar, sempre precisa melhorar. E eu acredito que o povo aqui, depois que leu a Bíblia, depois que se reuniu, se eles pediram tanto perdão, se eles se humilharam tanto, dizem que eles se vestiram de pano de saco e ficaram com o rosto em terra. Se esse povo estava tão mal depois de ler a palavra de Deus, significa que muitas coisas que eles estavam fazendo não eram coisas boas e que eles precisavam se corrigir. Então, vamos pensar por esse lado. Não deixe simplesmente que a palavra pregada seja aquela que te mova a fazer correções da sua vida. Mas críticas que podem ter algum fundamento também podem nos ajudar na nossa retomada e na forma como nós adoramos a Deus. Nós nos reunimos não é para falar mal um do outro. É melhor, às vezes, ouvir uma verdade na nossa cara do que ouvir alguém falando mal da gente através de outros irmãos. Vamos aprender com as nossas dificuldades. Não somos perfeitos, somos seres humanos que precisamos todos os dias de renovação, de novidade de vida e que estejamos prontos a lidar com as dificuldades de ser igreja. Afinal, ser igreja é estar no meio de uma família. E eu tenho certeza que não existe nenhuma família perfeita, mas nós não deixamos de ser irmãos, primos, tios, sogros, genros e noras. Nós continuamos sendo família. Igreja é a mesma coisa. Independente das dificuldades que passemos, precisamos estar sempre reunidos para vencermos juntos as nossas falhas e maus hábitos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos aprender a valorizar
os momentos que estamos reunidos e unidos na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos fazer a oração final. O pessoal aí da Escola de Vida ainda está esperando o vídeo, que eu não mandei ainda, porque o vídeo é muito grande, então vá no sábado para a Escola de Vida e vou ter que passar lá o vídeo, eu não tô vendo nenhuma ferramenta para reduzir o tamanho. Se eu encontrar, eu coloco até lá. Se não, vá no sábado na Escola de Vida que a gente vai passar esse vídeo aí com a cosmovisão cristã pelos olhos de um pastor que resumiu bem o momento que nós vivemos atualmente. Que Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira e fique com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te pedir por cada família, por aqueles irmãos que estão afastados ou que se afastaram nesse período de isolamento. Quero que o Senhor visite cada lar, cada coração e possa fazê-lo, Senhor Deus, sentir, ó Pai, a Tua presença e ter a vontade de voltar para a Tua casa e se reunir como igreja. Sabemos que não somos perfeitos, né? Não existe uma igreja perfeita, porque são feitas de seres humanos, mas queremos te dizer, ó Pai, que todos serão bem-vindos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a passar por esse momento tão difícil que o mundo está passando, mas sabemos que juntos seremos mais fortes, seremos capazes de vencer essa dificuldade e muitas outras que já acompanhavam o Teu povo. Cuida de cada um e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês, meus irmãos, uma ótima noite e continue firmes, sempre buscando ao Senhor e pedindo a Ele sabedoria, para no momento de reunir, estejamos prontos simplesmente a adorá-lo e a Deus nos mostrar aquilo que precisamos melhorar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, um ótimo restante de noite e até sábado na nossa escola de vida e domingo nosso culto.